questão a gente vai falar sobre improbidade administrativa, declaração e revisão de bens aí, ok? Então, semana 1ª, dia 2 de ética no serviço público, lei 8429 de 92. Primeira questão na tela. Caso um empregado de determinada empresa pública cometa um ato que a lei caracteriza como improbidade administrativa, ele responderá por esse ato, ainda que não detenha cargo público. Perfeito? Perfeito. Ele é empregado de uma empresa pública, ele tem uma função pública, ele vai cometer um ato que caracteriza como improbidade administrativa, ele vai responder por esse ato, ok? Responde por esse ato, ainda que alguém esteja de forma transitória ou sem remuneração aí, em alguma função, emprego, mandato público aí, vai estar respondendo aí por ato de improbidade administrativa. Perfeito? Então, vai responder? Sim, vai responder. Então, ó, reputa-se agente público, sentido muito amplo aí para a lei. Olha, para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, eu não recebo para trabalhar, não interessa. Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo ou emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, está correto. Vai responder. 2. Um terceiro que pratique juntamente com o agente público ato no qual decorra prejuízo ao erário não estará sujeito às sanções previstas na lei de improbidade administrativa. E aí? Tem um cidadão lá que ele é servidor público e aí ele levou um amigo dele que não é servidor público para cometer um ato de improbidade administrativa. Os dois respondem? Sim, os dois vão responder. Perfeito? Veja, artigo 3º, as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, qual é a condição? Induza ou concorra. Induzir ou concorrer para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente, ok? Então vai responder sim por improbidade administrativa no que couber, obviamente. Terceira, todos os atos de improbidade devem ser representados ao Ministério Público? Todos? Não. Para a disponibilidade dos bens da pessoa indiciada. Quais que não vão ser representados ao Ministério Público? Os atos que atentem contra quem? Os princípios da administração pública. Então não há que se falar em disponibilização para trazer indisponibilidade dos bens da pessoa indiciada por ato que atenta contra o princípio da administração pública, ok? Então, eu deixei de dar publicidade de um ato oficial, então por isso vai ficar indisponível seus bens. Não. Então veja, artigo 7º vai falar que quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio ou ensejar em enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar a quem há o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, quando causar lesão ao patrimônio ou ensejar em enriquecimento ilícito, caberá à autoridade responsável pelo inquérito representar o Ministério Público. Em outras palavras, não entra, ou seja, não será representado junto ao Ministério Público os atos de improbidade administrativa contra princípios. Perfeito? Então, por isso a questão está errada. A organização privada que não possua a maior parte do seu patrimônio formado por capital público poderá ser vítima de improbidade administrativa, caracterizando-se como sujeito passivo? Poderá sim. Lembra que nós falamos na outra bateria ali da aula 1, que é o que? Quando tiver menos de 50%, no caso lá que eu chamei a atenção, veja, o parágrafo único, do artigo 1º, estão também sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade administrativa praticados contra
patrimônio da entidade, que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como aquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com pelo menos ou com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, ok? Então nesse caso vai limitar-se, nos casos das sanções patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, ok? Então se eu contribuir só com 30% do capital, então só sobre essa contribuição que vai repercutir o ilícito, ok? Então das demais não será improbidade administrativa, ok? Vai ser enquadrada com uma outra lei aí, em outro crime, perfeito? Então lembre-se disto, que tem recurso público, recursos do erário, tenha concorrido, vai ter a improbidade administrativa, ainda que seja essa contribuição inferior a 50%. Então, poderá ser vítima, essa entidade poderá ser vítima de improbidade administrativa? Sim. 5. Servidor público que praticar ato de improbidade administrativa que implique em enriquecimento ilícito estará sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Certo ou errado? Certo. Se ele morreu, caso de óbito do agente público, autor da improbidade, esse ônus não será extensível aos seus sucessores ou será extensível aos seus sucessores até o limite da herança? Será extensível aos seus sucessores até o limite da sua herança. Então a questão está errada. Veja, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança, ok? Então, gabarito errado. 6. O particular tem legitimidade para figurar como sujeito ativo no ato de improbidade administrativa. Então, aquele que não é servidor, isolada e independentemente da participação de agentes públicos. Então, ele não contribuiu, não induziu, e isoladamente ele pode ser sujeito ativo? Resposta não. Veja, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato administrativo ou de improbidade administrativa, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente, ok? Então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim que para alguém que não seja agente público considerado para a lei, só vai responder por ato de improbidade administrativa se ele induzir ou concorrer junto com o agente público à prática do ato de improbidade, senão ele não será sujeito passivo, ok? Então o particular tem legitimidade para figurar sujeito ativo, é o ativo na realidade, de ato de improbidade administrativa, isolada ou independentemente, isolada e independentemente de participação, não, tem que ter participação aí dos agentes públicos. 7. Apenas os atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para que esse requeira a indisponibilidade dos bens do indiciado. O que ele está dizendo aqui? Nós já vimos uma questão parecida, só que agora ele está falando que não é o caso, não está deixando de fora quem? Os atos contra os princípios são atos de improbidade administrativa, eles não precisam ser representados junto ao Ministério Público, perfeito? Só os atos de improbidade administrativa que importem no que? Em duas coisas. Primeiro, enriquecimento ilícito, e o segundo, lesão ao erário. Lesão ao erário. Então, apenas quando importa enriquecimento ilícito e quando ensejar e causar lesão ao patrimônio público também. Então está errado o apenas. Veja,
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, ok? Então são duas situações, enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público. Só fica de fora, portanto, para fins de indisponibilidade dos bens, os atos atentatórios contra os princípios. Oitavo. Opa, aqui está errado, povo. É aquele tal do Ctrl+C, Ctrl+V aqui. 8. É viável a aplicação da lei de improbidade àquele que se beneficiou direto ou indiretamente do ato de improbidade, ainda que não seja qualificado como agente público. Certo? É viável? É viável. Qual é a condição? Desde que ele tenha induzido ou concorrido para a prática do ato. Ok? Então é viável. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, que é o caso em questão, sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, a questão está certa, é viável sim a aplicação da improbidade, da lei da improbidade àquele que se beneficiou direto ou indiretamente do ato de improbidade administrativa, ok? 9. A pessoa que é investida em função pública não receba remuneração estará isenta de responder por ato de improbidade administrativa? Não, senhor. Mesmo ainda que transitoriamente ou sem remuneração, vai responder ato de improbidade administrativa. 2. Artigo 2º. Reputa-se o agente público, para efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ok? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas do artigo anterior. Então, será sim agente público, ainda que não receba remuneração aí para fins dessa lei. Então, ele vai responder. Então, não recebe remuneração, está isento. Opa, aqui não. Aqui, deixa eu desapagar, desriscar. Vamos voltar aqui. Então, não, ainda que não receba, estará isento. Então, isento que está errado, beleza? Então, questão errada. Última questão. Prática de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito de escrivão da Polícia Federal que durante o exercício do cargo, então está tendo um cargo, adquire imóveis, adquire veículos com valor que seja desproporcional, incompatível com a evolução do seu patrimônio e de sua renda. Então ele vai praticar um ato de improbidade administrativa? Resposta sim. Como que ele está trazendo aí uma evolução incompatível do patrimônio com a sua renda? Vai ser um ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, se não vejamos. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego, atividades em mencionado no artigo 1º dessa lei, e notadamente. 7º, adquirir para si ou para outro e no exercício de mandato, cargo, emprego, função pública, bens de natureza, qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou a renda do agente público. Então, constitui ato de improbidade administrativa correta, portanto, a questão. E assim nós terminamos mais uma bateria aí, primeira parte, né, da bateria aí de improbidade administrativa. Beleza, povo? Bora, vamos para a próxima.